Bom dia, irmãos, graça e paz. Queridos irmãos, este é o domingo que denominamos e comemoramos como domingo de Pentecostes. O que é Pentecostes? Pentecostes, antes de mais nada, é uma festa comemorada pela nação judaica, pela nação de Israel. Essa festa do Antigo Testamento tinha um objetivo, tinha um propósito, que era mostrar para o povo de Israel que Deus, Espírito Santo, haveria de guiar e ajudar a nação, enquanto ela caminhasse, enquanto ela existisse. No Novo Testamento, nós vemos o derramar do Espírito Santo como cumprimento daquilo que a festa de Pentecostes do Antigo Testamento estava mostrando e apontando. O derramar do Espírito Santo sobre a igreja, e você encontra isso no livro de Atos, no capítulo 2, você vai ver o derramamento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo no capítulo 2 do livro de Atos. Então, Pentecostes era uma festa que estava Deus tentando falar com o povo de Israel a respeito do seu Santo Espírito. E foi bem no dia de Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja. E dali em diante, a partir daquele capítulo 2 do livro de Atos, o Espírito Santo não só encheria um profeta, um indivíduo, mas o Espírito Santo encheria, guiaria todos aqueles que crescem na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, quando abre sua vida, quando derrama o seu sangue, no derramar do seu sangue, ele reconcilia aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus escolheu e elegeu, e o Espírito Santo é derramado sobre aquele que crê, e aquele que crê, por causa do poder do Espírito Santo, vive uma vida santa, uma vida distinta e diferente dos religiosos, e aquele Espírito Santo que foi derramado da igreja também leva a igreja a andar em poder para participar e cooperar com Deus na sua obra. Então, feliz domingo de Pentecostes a todos os irmãos. Celebremos este domingo, lembrando que o Espírito Santo de Deus foi derramado e hoje ele está sobre nós, sobre a igreja, ele guia a igreja, ele santifica a igreja, ele concede poder à igreja, para a igreja caminhar até a volta de Jesus Cristo. Maravilhoso Espírito Santo. Por ele, nós vamos orar agora. Maravilhoso Deus, Espírito Santo, nós agradecemos porque o Senhor foi derramado sobre toda a carne, sobre todo o que crê, sobre os eleitos, os escolhidos do Senhor. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor, ó Deus Espírito Santo. Que o Pentecostes, que esta alegria do Senhor, que esta santidade do Senhor, que o poder do Senhor encha a vida de todos os membros da Igreja Presbiteriana Ebenezer de Alta Floresta. Assim seja o Senhor com seus filhos, com seus escolhidos, com seus eleitos em toda a terra, Senhor.
derramando santidade, derramando alegria, derramando poder sobre a igreja do Senhor, sobre os discípulos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom domingo de Pentecostes a todos. Meus amados irmãos, nós estamos há alguns domingos estudando a carta de Paulo, a Silvano e Timóteo, à igreja de Tessalônica. Estamos parados no capítulo 5, do versículo 12 até o versículo 22, nós paramos aí. E já falamos, e o assunto deste texto é os preceitos para os relacionamentos da igreja. Preceitos para os relacionamentos da igreja. Nós já vimos, no primeiro domingo que estudamos, nós já vimos que os primeiros preceitos são preceitos para relacionamentos entre os irmãos e os seus líderes. No domingo passado, nós vimos que esses preceitos para a igreja são preceitos para o relacionamento entre os irmãos. Vimos isto no domingo passado. E hoje nós queremos terminar este estudo do capítulo 5, de 12 a 22. Nós queremos terminar falando do terceiro ponto que temos aqui neste texto, que são preceitos para os relacionamentos entre os irmãos e Deus. Os primeiros preceitos entre os irmãos e seus líderes. Segundo, preceitos entre irmãos e irmãos. E o terceiro preceito, entre irmãos e Deus, que é o que queremos ver aqui. Então, você vai abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5. Você vai ler comigo do versículo 16 até o versículo 22. Só os versículos que queremos estudar nessa manhã e assim concluir o nosso estudo de 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 22, preceitos para os relacionamentos da igreja. Pensando em relacionamentos entre a igreja e Deus, ou entre os irmãos e Deus. Ok? Então vamos lá. Diz a palavra de Deus assim, versículos de 16 a 22. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Muito bem, hoje nós queremos concluir falando sobre relacionamento entre a igreja e Deus, ou entre os irmãos e a pessoa de Deus. Primeiro que, a primeira palavra que vemos no texto aqui é regozijai-vos, regozijai-vos. Então, a palavra de Deus está nos ensinando neste texto que no relacionamento da igreja com Deus, é necessário que haja regozijo. Mas o que é regozijo? A palavra regozijo no grego é chairo, que significa alegria. Alegria. A alegria é a base, né? Ou, aliás, a base é a união com Cristo e os benefícios espirituais que essa união proporciona. Então, a alegria do crente, a alegria da igreja, está no fato da pessoa de Cristo, os benefícios que a igreja recebe nesse relacionamento com Cristo, produzem este relacionamento com Cristo e os benefícios que a igreja recebe, produzem na igreja um regozijo, ou devem produzir na igreja um regozijo, chairo, alegria profunda. Isso deve haver
dentro do discípulo, dentro do cristão, dentro da igreja. Bom, mas se eu como cristão, eu como igreja, eu como discípulo, não consigo me regozijar, não consigo desfrutar da profunda alegria, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso então observar como vai o meu relacionamento com Cristo e com os benefícios que Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário. Eu preciso observar isso, eu preciso dar uma olhada nisso, eu preciso parar sozinho com Deus e pensar, peraí, o relacionamento entre a igreja e Cristo, e os benefícios que Cristo traz para a igreja, deve produzir regozijo, deve produzir profunda alegria. E pense, não estou falando que o regozijo ou a alegria que são frutos deste relacionamento com Cristo e seus benefícios, vai nos isentar de hora aqui, hora ali, experimentarmos tristezas, sermos tocados por situações desfavoráveis que nos façam por algum momento, ou por alguma situação ou circunstância, ficarmos entristecidos, abatidos, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o regozijo é íntimo. A alegria que vem de Deus, do relacionamento com Jesus Cristo e seus benefícios do Calvário, essa alegria profunda, ela não se ausenta, ela não sai, porque ela é fruto de uma experiência, de uma vida com Cristo e com os benefícios que advêm do Calvário. Então ela está ali, ainda que eu enfrente momentos de tristeza, ainda que eu enfrente situações difíceis que me abatem, mas o regozijo está ali. A alegria profunda e perene está ali. Ela não sai, porque ela é fruto de Cristo, que habita em mim, e dos seus benefícios conquistados a mim na cruz do Calvário. Ok? Então, a primeira palavra que vemos aqui é regozijai-vos. Mas o texto bíblico fala que não é só regozijai-vos. Ele diz regozijai-vos sempre. A palavra no grego aqui é pantote. Sempre pantote. Continuamente, todos os instantes, em cada ocasião. Estão vendo? Então, ele fala do regozijo, e aí ele acrescenta a palavra sempre. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos pantote. Continuamente, todos os instantes, em cada ocasião. Então, esta ocasião está me trazendo tristeza. Esta ocasião está me trazendo uma decepção. Esta circunstância está tentando me assaltar. Mas no meu íntimo, como fruto do relacionamento com Cristo e os benefícios do Calvário que eu experimento e que eu provo, pantote. O regozijo pode ser contínuo, pode ser em todos os instantes, pode ser em cada ocasião. Regozijai-vos sempre. Aleluia! Ele diz então que nós devemos, ou a igreja de Tessalônica, ele está falando para os irmãos em Tessalônica, e o Espírito de Deus está falando para nós. Ele está dizendo, sem cessar, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Que maravilha! Ele usa então a palavrinha aqui para sem cessar é adialeptos, no grego é adialeptos, que significa constantemente, incessantemente, uma espécie de espírito dedicado à oração. Ou seja, essa palavrinha, adialeptos, significa um hábito de orar constantemente.
não é? Então, ele está falando, orai sem cessar. A palavra oração, eu não preciso falar com você, porque eu estou falando com a igreja, estou falando com discípulos de Cristo que conhecem e sabem muito bem o que significa a oração. Mas a oração, é preciso lembrarmos, a oração não é um ritual. A oração não é um rito. A oração é uma disciplina que faz parte da vida do discípulo, do cristão, do eleito. A oração é esta disciplina prazerosa, é essa disciplina saborosa, não é? A oração é isso, mas ele acrescenta à oração a palavrinha sem cessar, ou seja, uma espécie de espírito dedicado à oração. Então, é manter o nosso espírito dedicado à oração, é manter o nosso espírito cativo à oração. Você está vivendo o dia a dia, você está vivendo as circunstâncias do dia a dia, mas o seu espírito, o seu ser está voltado à medida que vai enfrentando as circunstâncias, já vai apresentando aquela circunstância em oração. À medida que se encontra com alguém, já vai apresentando aquela pessoa em oração. À medida que sai ali na rua com a máscara, não é? Que sai ali na rua e vê uma certa situação, já apresenta imediatamente aquela situação. Se alguém te pede para orar, você já ora imediatamente em espírito. É esse espírito cativo à oração, ao desejo de orar, ao desejo de estar diante de Deus, mencionando em espírito ininterruptamente as coisas do dia a dia. E nós precisamos trazer cativo o nosso espírito para este tipo de atitude, para este tipo de dedicação à oração. O nosso espírito cativo a este hábito de constantemente orar. Nós precisamos nos disciplinar o nosso espírito, nossa alma a isso, a estar prontos para a oração, à medida que vivemos, à medida que caminhamos, à medida que lavamos, à medida que cortamos a alface ali, ralamos a cenoura, o espírito pode estar pronto, um espírito pronto para orar. Quando vem aquela situação na sua mente, que é para te chatear, que é para pensar no que o outro está fazendo contra você e tal, as escondidas nas suas costas, apresenta logo para Deus, ora logo, fala ali no seu pensamento, Senhor, estou te entregando esse, aquele, aquela situação, já estou te entregando, Senhor. Então, ora constantemente, fica orando em espírito. Na carta de Judas fala sobre isso, né? Orando em espírito. Então, é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, este hábito constante, ou este espírito dedicado à oração. Por isso, a palavra sem cessar. Se você desfruta da comunhão constante com o Senhor, é possível em seu coração que as orações sejam incessantes. Se você desfruta dessa comunhão constante com o Senhor, foi por isso que ele falou sobre regozijai-vos sempre, e aí nós já falamos que esse regozijo é fruto da comunhão com Cristo e com os benefícios de Cristo. Então, se você desfruta disto, é possível sim você estar em espírito de oração constantemente. Isto é possível pelo poder do Espírito Santo que age na sua vida e na minha vida. Agora mesmo falei sobre Pentecostes, é o Espírito Santo que nos ajuda neste espírito dedicado à oração, na nossa alma dedicada à oração, é o Espírito Santo que nos ajuda nisto. Peça a Ele que te ajude, que faça de você um discípulo, um cristão, um eleito dedicado à oração, que ande, que viva com o espírito cativo, com a alma cativa para a oração. Vamos pedir isso a Deus, a todos nós.
é fomentar o espírito de oração. O que ele está falando aqui, com esse sem cessar, é fomentar o espírito de oração. É cultivar um senso de dependência de Deus, a ponto de Deus fazer parte da estrutura dos nossos pensamentos. Eu vou repetir. É fomentar um espírito de oração, é cultivar esse senso de dependência de Deus, a ponto de Deus fazer parte da estrutura dos nossos pensamentos. É aqui que nós precisamos trazer a oração. É aqui que nós precisamos ter este espírito de oração, este desejo por orar sempre. É aqui. E pedir para Deus, para que Deus venha fazer parte da estrutura dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos têm estruturas, nossos pensamentos têm cuidados, nossos pensamentos trazem preocupações, nossos pensamentos trazem frustrações, nossos pensamentos trazem acontecimentos, que daí trazem ideias, que trazem sentimentos. Então, os nossos pensamentos estão estruturados, são estruturas de pensamentos, não é? E é justamente nesta estrutura dos nossos pensamentos que as potestades do ar costumam trabalhar e lançar as suas setas. Por isso nós temos que convidar Deus para fazer parte da estrutura do nosso pensar, da estrutura dos nossos pensamentos. É disto que o apóstolo Paulo está falando com adialeptos, constantemente, incessantemente, essa espécie de espírito dedicado à oração. É uma expressão oposta da prática daquele que nunca ora. Então, o apóstolo está contrastando sem cessar com aquele que nunca ora, com aquele que ora um pouco, ou com aquele que ora pouquinho, ou ele está contrastando com aquele que só ora de manhãzinha dizendo obrigado Deus pelo dia, e aí meio-dia obrigado Deus pela comida, e à noite obrigado Deus porque eu vou dormir, vou ter uma noite de paz. O apóstolo está contrastando isto. Ele está falando, olha, quanto à oração, nós devemos ter um espírito cativo de constante oração, e não simplesmente estas orações que nós fazemos por interesses, não é? Por interesses, e aí fazemos por causa de alguns episódios, mas não temos aquele espírito voltado para esta vigilância, para esta atenção a Deus durante todo o dia, para ir apresentando todas as coisas constantemente diante dele em oração, não é? Também existem aqueles que oram só em tempos de angústias. Pare para pensar. Você já imaginou quantas pessoas estão agora orando ou rezando em suas casas por causa da pandemia? Quanta gente está no Brasil todo rezando, orando, fazendo promessa, pagando promessa, porque estão com medo da pandemia, estão desesperados por causa dessa epidemia do Covid-19, Só estão orando por causa disso, só estão rezando por causa disso, só estão indo atrás de Deus por causa disso. O apóstolo está dizendo, não é assim, não é desta maneira. O orar sem cessar aqui é constantemente, incessantemente, uma espécie de espírito dedicado à oração, um hábito trazido pelo Espírito Santo, trazido por aquele que é o Pentecostes. O Pentecostes é ele, o Espírito Santo. Ele pode nos ajudar a sermos dedicados
a oração. Queridos irmãos, assim nós terminamos então este estudo que começamos há alguns domingos, preceitos para os relacionamentos, não é? Relacionamentos entre irmãos e seus líderes, relacionamentos entre irmão e irmão, e hoje vimos relacionamento entre os irmãos e Deus. E agora eu quero orar, terminando este estudo e convocando você a aproveitar o seu domingo para uma boa conversa com o Espírito Santo. Aproveite o seu domingo hoje para agradecer ao Espírito Santo de Deus que te convenceu e que te chamou a essa salvação tão grande e maravilhosa que você desfruta. Peça ao Espírito Santo que tome todo o seu ser e guie sua vida, porque você é a igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Vamos orar? Maravilhoso Espírito Santo, o Senhor é o Pentecostes divino. Bendito Pentecostes, bendito o Espírito Santo, bendito o Senhor que trouxe a festa divina para dentro do nosso ser, para dentro da igreja que somos nós. Bendito o Senhor, ó Pentecostes divino, ó maravilhoso Espírito Santo, o Senhor que trouxe a santidade divina e um viver santo para o meio da igreja. Bendito seja o Senhor, ó Santo Espírito, porque o Senhor derramou o seu poder para a igreja participar e cooperar com o Senhor da obra de Deus nesta terra. Louvado seja o Senhor, Espírito Santo, em nome de Jesus nós te oramos. Bom domingo, irmãos.